Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conselho Legal. Eu sou a Adriana Prestes. Eu sou a Gisela. E nós hoje temos o prazer de receber a Patrícia Dantas, formada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda pela Exanc, MBA empresarial pela FGV, morou na Austrália e Uruguai e já trabalhou com as maiores agências de publicidade de Sorocaba. A Patrícia tem mais de 15 anos de experiência na área de compras e vendas, além de 6 anos de Mailing Me. É isso aí, meninas. Obrigada. Muito feliz em ter vocês aqui também. Adoro falar sobre a minha vida e adoro essa troca. Podcast, eles vieram para colocar a gente num ambiente em trocas de personalidades de pessoas incríveis. Então, já conheci as duas, adoro vocês, né? Também. Muito obrigada. É isso aí, a gente tem uma carreira muito diversa na área do marketing da comunicação e cada vez mais eu tô me aprofundando aí em relacionamentos, na área de publicidade e de relações públicas. E aí, sobre isso, exatamente, eu vou deixar uma reflexão para nós aqui. Como a marca pode ser lembrada da forma correta, ou como ela pode ser esquecida também sem a devida influência de um profissional de relações públicas. Isso, a gente fala que marca tem que ter movimento, né? Então, você não adianta pagar para fazer um layout legal em Instagram, um layout em televisão, rádio, mas a marca tem que estar em movimento. E não adianta só movimento de marca, tem que ser movimento de pessoas também. Então a gente tem que estar o quê? Gerando conhecimento novo, gente nova. Tem que conectar, né? Tem que se conectar sempre. E assim, de forma prática, como que pode ser diferenciado o posicionamento das marcas? Na verdade, a gente tem que entender primeiro, né, do cliente. Qual é o posicionamento agora que ele quer e o posicionamento que ele quer atingir. Por quê? Porque a gente está falando de budget, né? O posicionamento vai depender também do quanto dinheiro esse cliente tem para investir. O posicionamento de imagem, posicionamento de carreira, também a gente fala não só de uma marca, mas também de um profissional liberal. E eu preciso saber quanto de dinheiro também ele tem para investir. Tudo isso depende de quando a gente vai agir nesse posicionamento. E em tempos assim de muito movimento de rede social, de internet, como uma marca pode se diferenciar nesse contato, nessas conexões pessoais mesmo? A rede social, ela veio como um braço comercial barato para as marcas e para as pessoas, né? É muito fácil e rápido você gerar leads e conexões pela internet. Mas eu sou daquelas que eu gosto de conexões reais. Então, óbvio, você vai fazer um conteúdo de manhã, vai fazer um stories, vai pagar até um patrocinado, ótimo. Porque para a sua marca que está começando, às vezes é até uma forma mais barata. Mas a parte de relacionamento real, de você sair de casa, se conectar com as pessoas, saber quem são os seus clientes, tá ali no balcão, conversando com os seus clientes, o tete a tete também é muito importante. Feedback, né, o pós-venda. Então, hoje, a internet, né, o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, agora a gente está falando de TikTok, tudo isso são ferramentas para você também chegar no posicionamento que você quer. Mas o real, ou você conhecer pessoas, entender quem são, é o diferencial que a gente consegue das marcas. E a gente fala também, né, que é importante, né, a gente sempre fala não viver só de indicação. Uhum. Mas quando uma pessoa vem por indicação, é uma pessoa que já vem com um referencial bom do que você faz. Sim, é um lead completo, a gente fala, né, o lead completo. O viver de indicação é complicado, né, porque a sua indicação, ela pode morrer, ela pode mudar de cidade, ela pode sumir do mapa e você perde um braço fortíssimo da sua comunicação, né? Óbvio que a indicação é maravilhosa, porque ela já vem forte, né? Ela já vem com alguém falando, ele é muito bom, é muito boa a marca, mas a gente não pode só ver de indicação, a gente tem que ter estratégias de comunicação e marketing fixas e baseadas em fatos reais, né? Pra gente conseguir atingir o que a gente quer. Uma rede, uma rede de contatos, com certeza. É que não acredito, né? E acho que você pode falar com certeza com mais propriedade, não é só sobre participar de eventos, porque a gente percebe bastante, às vezes, o movimento das pessoas, tô participando, e vai num evento, e vai no outro evento, mas se não for de forma estratégica,
né? Parece que não tem resultado. O que você poderia falar assim pra gente? Eu falo que participar de evento tem as suas bonificações. Mas, às vezes, aquele evento tá todo mundo procurando a mesma coisa. Ninguém consegue fazer uma troca que dê frutos. Exemplo, tô lá, vou dar um exemplo bem, né? Tô lá num evento da igreja. Tá todo mundo lá, às vezes o quê? Querendo atrás de um milagre, atrás de umas circunstâncias onde todos estão precisando da mesma coisa. Evento bom e troca boa é quando um tem o que o outro precisa e assim, diferencial. Então, se, por exemplo, todo mundo que tiver lá, tá sem dinheiro, tá procurando vender, né, e não consegue fazer a troca de compra e venda, não te ajuda em nada. Então, o evento te ajuda a ser lembrado, a ser visto, mas quando é pensado estrategicamente também quem está lá. Se tiver todo mundo indo atrás de vender, às vezes não dá venda para ninguém. Então tem que ter alguém que também esteja lá a fim de comprar, a fim de ir atrás de alguma coisa que consiga fazer uma troca. Senão não tem troca, só tem bate-cabeça. E dentro do seu trabalho você consegue essas estratégias. Como identificar o Isso! de acordo com o meu Eu estava conversando hoje com um cliente a respeito disso. Ele é médico, né? E eu falo, o médico ele tem esse negócio de ficar só na dele. Eles não são muito abertos, né? E eu falo, uma rede de contatos de médico, além de você ter indicação, você precisa mostrar o seu conhecimento, como você é como pessoa. E eles não querem eventos nenhum, nem evento social, evento de família, evento de nada. Eles não querem participar de nada, né? E aí eu falo, você tem que sair de casa estratégica, pensando quem que eu posso me aproximar. Ai, que futilidade. Não, não é futilidade, é inteligência. Quem que eu posso me aproximar, como é que eu posso me vender, com o que eu posso falar, quais são as abordagens. Sair de casa com estratégia de venda, gente. De ser interessante. De ser uma pessoa interessante e não chata. É que é algo muito difícil algumas vezes para quem não tem esse feeling, né? Nasceu pronto. Nasceu pronto. E aí Mas é treino. Então, treino. E aí entra um profissional de relações públicas. Eu abro caminhos. Quando eu tenho um cliente que é muito tímido, eu às vezes acompanho ele em eventos, né? Mas depois a gente dá o tapinha nas costas, ele vai sozinho. Mas geralmente a gente acompanha, apresenta, abre os caminhos. Eu apresento pessoas que eu sei que vai ter a troca. Não vai ter só a venda, os dois querendo vender. É importante num negócio é esse, né? É a compra e a venda. Então, o Relações Públicas, ele mira exatamente quem que a gente vai fazer essa conexão. Para não só correr atrás todo mundo da mesma coisa, né? Agora, mudando um pouquinho o foco para a parte estratégica de mailing mesmo, que é uma dos braços da sua empresa, né? A gente tem um mailing bem forte. Então, e como que funciona esse trabalho de mailing, assim? Ele funciona desde que eu nasci, na verdade, né? O mailing, ele tem que ser resgatado da sua infância. Com quem você cresceu, quem são as pessoas com quais você admirava na sua vida. Essas pessoas que eu admirava na minha infância, na minha adolescência, hoje fazem parte do meu mailing. Que eles são catalogados. Então, pessoas que gostam de esportes, pessoas que gostam de negócios, pessoas... Então, assim, eu faço alguns até em Excel, mas eu tenho esse catálogo na minha cabeça. Quando tem um cliente precisando de um mailing para uma festa, para um evento, ou para a gente fazer um Cindy, a gente já tem em mente para quem mandar, né? Então, o mailing, ele foi... A base do meu mailing é a base da minha vida. Eu estudei em todas as escolas de Sorocaba, então eu tenho uma rede de contatos muito grande. Então, hoje, eu ainda continuo ampliando minha rede de contatos. Eu não paro. Eu não acho que aquilo já basta. Não, eu estou sempre em movimento. Indo em festas, indo em eventos sociais, indo em eventos que me convidam. Eu tô indo aonde me interessa, óbvio, né? Conhecendo gente. Eu não sou daquelas que fico fechada, não. A oportunidade que tem, eu vou e converso com as pessoas. E assim eu vou estabelecendo aquelas caixinhas de pessoas e quando eu consigo tirá-la e terminar esse e-mail. Então, o cliente vem e pede, eu preciso de mulheres com 40 anos, da classe A, que são mães, que gostam de esportes. Lá no meu cérebro eu já vou abrir a caixinha e já vou coletando as informações para conseguir fazer esse e-mail para o meu cliente. É uma fichinha mental. É uma fichinha mental. Temos em Excel? Temos em Excel também. Mas assim, óbvio que eu não consigo passar para o Excel todas as pessoas com quais eu me relaciono e conheço. Então, eu já vou, na primeira reunião, eu já vou botando em mente quem que eu posso fazer, né? Então, é algo muito
muito natural, né? É natural. E esse é o diferencial do meu trabalho. O meu mailing, ele é baseado em amizade. Então, eu consigo estar na rua e conversar com as pessoas e saber como é que tá o pai, a mãe, o filho. Então, não é superficial. Eu falo que, óbvio que eu não consigo ser best friends de todos que eu conheço, mas eu consigo, pelo menos, participar um pouco, nem que seja, às vezes, na rede social, dar um oi, um parabéns, e enfatizar que eu tô ali quando precisar também. Não só eu, mas eles também quando precisarem de mim. Sim. Como eu tô aqui hoje, né? Sim. Vocês me pediram e eu tô aqui. Então, e é um relacionamento que já começou faz um tempo. A gente já tá junto há uns 4 anos? Acho que foi. Acho que uns 3. Não, foi antes da pandemia. Então é isso. O tempo passa rápido. A gente nem percebe. E qual a diferença que você vê entre fazer o mailing para empresas e para pessoas? O mailing para empresa, geralmente, ele é um pouco mais minucioso, né? Porque eles pedem... Hoje eu só trabalho com empresas, né? Eu não trabalho para profissionais liberais, então assim... Então, hoje o meu mailing é só para a parte de... para empresas. O mailing de empresas, então, a gente tem que ser certeiro. Porque é muito dinheiro envolvido, né? Hoje um evento que seja um pequeno evento é 15, 20 mil reais. Então eu não posso fazer com que o meu cliente não seja assertivo também. Então ele é minucioso na qualificação desse e-mail. Então eles pedem mulheres, homens, a faixa etária, quanto ganham, o que comem, o que é o esporte, o hobby. E aí para pessoas que não são essa parte, assim, que é uma festa, alguma coisa mais aberta, a gente deixa um público mais geralzão. Então, mulheres, homens de 40, 50 anos, não é nada muito específico, porque eu preciso ser certeiro. Quando um cliente me contrata, eu preciso ser certeiro, eu preciso que aquele cliente seja realmente interessado no produto ou no serviço do meu cliente. A especificação do público-alvo, né? Público-alvo, Ele tá pagando muito bem por isso também. Ele tá pagando para que eu faça esse filtro muito bem feito, né? Porque ele não tá gastando e atirando por todos os lados. Ele tá fazendo um filtro, eu faço esse filtro muito... É o target. É o target, E como a comunicação pode ser alinhada para gerar mais autoridade para quem te contrata? Hoje a gente, para falar em autoridade, a gente tem que falar em conhecimento, né? Então, a gente até tem algumas formas de gerar conhecimento de alguém que não tenha tanto estudo, né? Tanta relevância. Mas hoje, quando eu pego um cliente que eu vejo que ele precisa gerar autoridade e ele tem que buscar um pouco mais de conhecimento, eu costumo juntar com pessoas que são melhores que eles. Então, por exemplo, né? Um podcast no qual ele convida alguém que ele sabe que é melhor que ele para falar de algum assunto. Então, eu acho muito importante o estudo. Então, eu falo mesmo, não tem, vamos atrás, vamos conhecer, vamos se munir, porque se você quer falar de autoridade, depois as pessoas vão te cobrar. Então, se ele não tem tanta referência no que ele está falando, ou ele chama alguém para juntar experiência, ou ele vai atrás de conhecimento, porque depois o meu público, esse meu mailing, vai me cobrar também. É exigente. É exigente. Vamos fazer uma pausa para um momento gostoso. Sua mãe virou docinho. Eles transformam amor de mãe em doces artesanais. Ai, que delícia! Eu ganhei também. Agora mandou um mimo pra... Adoro! Cajuzinho, beijinho. Obrigada, gente. A mamãe virou você. Obrigada. Como que funciona, Patrícia, assim, o seu trabalho, né? Tipo, o cliente vai te contratar e aí você vai primeiro desenhar essa estratégia, depois, aí sobre o evento, né? Você falou que ele vai investir. Isso. Então, e aí agora você falando, então é seu mail, você vai fazer a conexão, inclusive você já vai conseguir apresentar ao público. É assim, um profissional de relações públicas, ele tem, um leque de opções de trabalho, né? O evento é um deles, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de movimentação de marca. Quando a pessoa me contrata, geralmente que ela está precisando desse movimento. Então, as marcas deveriam ter já relações públicas alocado em suas empresas, né? Mas eu sei que não é todo mundo que tem e que consegue fazer isso pro resto da vida. A gente trabalha ou por um evento único, então eu tenho um lançamento de produto, eu tenho um lançamento de marca, ou eu tô chegando na cidade, não conheço ninguém, eu quero expandir minha marca. Então contrata para um evento único. Esse evento único, a gente cria o mailing,
né? Junto com as estratégias do cliente. Então, o que você precisa? Você quer mais público? Às vezes a pessoa fala, não é só vendas, que eu falo, esse aqui todo mundo quer vender. Não, gente. Não. Tem gente que quer só consolidar a marca. Uma vez eu fui atender uma clínica e ela falou, Patrícia, eu não tenho mais horário. Eu não preciso de vendas, porque eu não tenho mais horário. O que eu preciso é que ser conhecido como a melhor clínica de estética de Sorocaba, como o melhor profissional que faz o melhor botox. Então, não é só vendas. Você, quero aumentar vendas. Não, tem gente que quer só colocar o nome dele naquele hall de empresas boas de se trabalhar. De ocupar o espaço, né, na mente das pessoas. Isso, né? Então, quando a pessoa me chama, eu sento e converso qual que onde ele quer chegar, para ver se eu consigo ajudar também, porque às vezes, né, a gente não consegue ajudar. Eu pesquiso sobre a empresa no qual eu estou trabalhando, pesquiso os profissionais, porque é o meu nome também que vai linkar a marca. Depois de fazer essa análise, a gente pensa e vê o budget do cliente, quanto que ele tem para investir, para a gente chegar nessa estratégia toda. Quando tem um budget muito bom, a gente faz eventos, a gente faz Cindy, a gente faz ferramentas que gastam mais dinheiro mesmo. Se não tem, a gente consegue fazer estratégias com relacionamento. Então, tirando esse cliente de casa, levando ele para evento, então, fazendo mais contato em redes sociais, né? Então, tem vários tipos de ferramentas que relações públicas pode fazer. O ideal seria agregar tudo, né? Isso. Tá servindo a todas as possibilidades, né? A presencial, a internet. Isso, o ideal quanto mais a gente tiver em todas as mídias, melhor, né? Sim. Aí eu queria que você comentasse com a gente alguns casos marcantes, assim, um ou dois casos marcantes que você teve da sua influência ali como relações públicas que mudou o jogo, assim, do... A maioria das vezes a gente consegue mudar o jogo porque são marcas novas, né? Então, quando eu tenho um cliente que ele topa fazer as minhas loucuras, aí eu gosto mais ainda. Então, eu estava até comentando com vocês antes da gente começar a gravar. Recentemente, a gente fez uma ação muito bacana de uma marca de joias, da Renata Nobre, que está chegando em Sorocaba. E a gente conseguiu 2 peças legais para fazer ação no Dia das Mães. Então, a gente pegou o melhor restaurante aqui de Sorocaba, que é o Ladoc. Então, todas as mães que foram ao Ladoc no Dia das Mães, elas sorteavam uma sacolinha da Renata Nobre. Então, todas as sacolinhas tinham um macarrão com o logo da Renata, ou seja, quem não conhecia a Renata, naquele dia passou a conhecer, né? Porque a sacola tinha um logo, tinha um papel escrito sobre a marca e sobre os macarrões com o logo, e 2 das sacolinhas tinham joias no valor de R$8.000. Então, imagina só, você vai almoçar, jantar num restaurante... E assim... Inesquecível, né? Escolhe uma sacolinha premiada. Nem o marido deu uma joia, mas a Renata Nobre deu. Então, quando a gente consegue um budget... Mas mesmo sem budget, você sabe que eu pensando aqui, na pandemia, que já estava todo mundo difícil, né? Tava todas as marcas já, né? Eu fiz uma ação de Dia das Mães também, que a gente mandou um porta-retrato. Eu peguei no Instagram de cada cliente, imprimi uma foto mãe e filhos, coloquei no porta-retrato e mandei entregar na casa de cada mãe e cada filho. Então, pensa, na pandemia, a gente achar que nenhuma marca ia conseguir fazer nada e receber um carinho tão bacana da marca que é um porta-retrato com a mãe. É um gesto, né? Um gesto muito legal, foi super barato, foi em torno de R$20 cada um e que deu um super retorno para a marca, né? Emotivo, né? Falando de gestos, eu quero comentar aqui das nossas apoiadoras de hoje, né? A gente tá com os looks da Organic Chic. Lindo! Nossa, é um conceito muito legal de moda, assim, sustentável mesmo, tecidos sustentáveis, enfim. E os acessórios da Feira Arábia, né, Nick? Nós estamos... Que nos cedeu e nos apoiou hoje. Mas voltando ao nosso assunto, sobre apoio, sobre essas comunicações, sobre as relações interpessoais, o que você observa que as pessoas ignoram, assim, na comunicação que não deveriam ignorar? Na verdade, a gente não fala que é ignorar. As pessoas tendem a achar que o Instagram vai resolver todos os problemas, né? Que você gravar stories 3 vezes por dia vai resolver o seu problema e vai ter vendas, porque isso já basta comunicação. Comunicação é muito além disso, né? A comunicação vai você falar e ser entendido por alguém, né? Tem um receptor que está entendendo a sua mensagem. Não adianta você pensar e falar um monte de A mais B e abobrinha, vender seu produto e você está falando com
com uma pessoa que não tá a fim de comprar seu produto, que tá ali de curioso, ou ele não tá entendendo, ou tá entendendo até errado o que você tá querendo falar. Então, a comunicação tem que ser assertiva primeiro e tem que ser pro público certo. É por isso que a gente fala, contratar pessoas que entendem de relacionamento e de gente para sua marca. Porque você pode te jogar no meio, não, vem aqui que eu vou te levar num evento maravilhoso, que não vai te dar retorno nenhum, né? Então, a comunicação ela tem que ser assertiva em todas as formas e o receptor ele tem que estar lá sabendo o que ele vai escutar. A comunicação tem que ser clara. Então, o Instagram não vai resolver 100% do seu problema de vendas e nem de comunicação e nem de relacionamento. É muito além disso. A comunicação vai você dar bom dia quando você entra no elevador. Ali você já está fazendo, mostrando o quanto educado você é. Você não está apresentando a sua marca, né? Você é sua marca. Então, a partir do momento que você vai comprar uma coxinha e a pessoa do seu lado, você já teve junto com ela e você não daria um bom dia... Pronto. Ela já vai começar a falar mal de você saindo dali. Pequenos gestos, né? Pequenos gestos. Então, a comunicação é isso. Não é só o Instagram vai resolver seu problema, você ir lá patrocinar sei lá, 30 segundos de conversa ali que vai dar certo. É muito além disso. E que dica você daria para quem quer começar a investir em relações públicas, mas ainda não tem tantas possibilidades, não tem um budget? Primeiro, precisa saber onde você quer chegar, como qualquer coisa nessa vida. Você precisa saber aonde você quer chegar, entender qual é o seu público, entender qual é o seu público. É isso. Entender quem são os seus clientes, entender qual é o seu produto e qual é o serviço. A gente aqui, produto e serviço é que nem filho, né? A gente acha que a gente tem o melhor produto, o melhor serviço. E às vezes não é isso. Às vezes a gente falha porque a gente escolheu alguma coisa errada, o público tá errado. Então, pergunta para as pessoas próximas, pergunta o que acha, como é que tá, antes de você investir em qualquer coisa, qualquer outro profissional, tenha certeza que você está com o produto certo e público certo. Tem certeza? Tenho. Então tá bom. Então agora a gente vai partir para um passo a mais de investimento. A hora que você chegar no Relações Públicas, você tem que saber, eu vou te perguntar, né? O porquê que você me contratou? Qual é a estratégia que você quer? Né? Você tem um produto novo? Tá, tem. Você quer vender quanto? Você quer mostrar para quem? Uma pessoa perdida vai deixar outro profissional perdido. E vocês não vão nem conseguir mensurar se aquilo deu certo ou errado. Só bate cabeça. Só bate cabeça. A gente nunca pergunta para o cliente, porque existe uma trava, né? O que ele acha, qual, né? A opinião do cliente mesmo é extremamente... O feedback. E assim, não tem nada melhor. Eu tenho 6 anos de empresa, né? Por sinal, vou fazer 6 anos agora, sexta-feira de empresa. E em 6 anos eu falo, do que eu comecei para agarrar, teve muita mudança, porque teve muito erro. Poucos, mas teve. Alguns, pouquíssimos, brincadeira, mas teve muitos erros, muito crescimento de feedback de cliente, de Patrícia, olha, não deu certo, eu não gostei, contratos cancelados. Então, não é mil maravilhas, mas são esses, eu falo sempre, quando alguma coisa dá errado, eu falo sempre isso, todo mundo que sabe que trabalha comigo, é para crescimento, é pra gente não errar mais. Então, você perguntando, fazendo feedback para os seus clientes, você vai escutar algumas coisas que vai doer, porque empresa é igual filho, né? Eles são maravilhosos, perfeitos. Mas vai doer. Mas às vezes essa dor realmente é para abrir seus olhos e falar, não é que tá certo? Né? Não é que se talvez se eu mudar, ou talvez não, às vezes é um cliente, porque cliente é chato, tem cliente chato, ponto, tem cliente chato, né? Tem cliente que a gente despede de vez em quando, tem cliente que a gente despede. Mas às vezes quando é corriqueiro a reclamação, né? É aquele problema que tá sempre, ou problema, tá, você vê, né? Um ciclo, outro ciclo, terceiro, é o mesmo problema, vamos mudar. Então, em 6 anos de Mail Me, eu mudei muito, como a forma de tratar cliente, a forma de trabalhar com o cliente. Então, hoje eu falo, não trabalho mais com profissionais liberais, eu trabalho só com empresas. Uma coisa que eu trabalhava no começo, hoje eu trabalho com empresas maiores. Então, quando a gente vai pegando know-how, vai pegando como faz, a empresa vai melhorando. Só pessoas muito burras não escutam o cliente.
vai ser o Conselho Legal de Não, pelo amor de Montes. Deus, não vai botar só isso que o pessoal vai me matar. Só burras não. Vamos não. melhorar Não. isso. Não, o Conselho Legal é escutar o cliente. Escutar, sim, obrigada, Vocês são mais polites do que eu. Eu sou meio... Mas sabe que a gente está há bastante tempo com o escritório, né? A gente tem aí mais de uns 14 anos de escritório, mas a gente mudou a forma de entrega, a forma de apresentação depois de uma pesquisa de Google Forms com os clientes. Isso. A gente percebeu que a percepção deles era diferente do que a gente estava... Mas isso que eu falo, às vezes a gente está tendo uma percepção de empresa, de mãe. É. E você precisa ter isso como a visão de cliente. E mãe, às vezes a mãe, o irmão e o tio, eles também não vão te dar. Porque eles vão achar, ai, tá tudo maravilhoso. Não, filha. Nossa, a empresa... Não. Você tem que perguntar para aquele amigo cri-cri. Pros sinceros, né? Sincerão, para aquele cliente sincerão, entendeu? É isso aí. E às vezes a pessoa vai falar pra te lascar, mas o te lascar vai fazer você crescer. E dói. Dói, eu sei que dói. Quando a gente faz pesquisa de feedback, de satisfação, todo final de cliente meu eu faço uma pesquisa de satisfação. Hoje tá difícil, né? Satisfação. E, assim, eu tenho, sei lá, 98% de boas, né? Respostas. Quando vem uma que não vem, eu falo, meu Deus do céu, vamos ler mais detalhado por que esse cara não achou eu maravilhosa? Tem que abrir o coração. E aí eu fico com aquilo engasgado, acho que umas 2 semanas, que não quero mais olhar na cara daquele cliente. Mas depois eu fico pensando, não, vamos aí, uai. Eu não sou perfeita, eu errei mesmo. Eu falo a verdade, quer que você cresça. Algumas vezes não. Você sabe que pra nós funcionou muito porque a gente estava no momento de posicionar o escritório. Porque nesse novo modelo que tem só 3 anos, aliás, só 3 anos de escritório. E a percepção foi tão interessante que a gente entendeu que o nosso público-alvo ia iniciar ali nem era aquele. É o que eu falei. Pensa alguém que vai me investir em um profissional de relações públicas ou numa comunicação mais extensa e é um público errado. Aí vai falar que o problema é de quem ele contratou, mas não. O problema já vem desde lá do começo da empresa. Então, eu falo, tenha certeza realmente para o que você está comunicando para a pessoa certa. Sim, e isso fez a gente mudar a sede do escritório, foi todo um movimento, né? O que acontece muito é o famoso quero vender para classe A, quero vender para luxo, né? Agora todo mundo é luxo, super luxo. Cara... Mas não sabe comunicar com o público, não, né? Nem isso. Essa classe A, o luxo, eu sei porque eu vendo muito para classe A. Meu mail, a maioria é classe A. Não é para qualquer um. Eu falo, nosso produto é para todos, mas não é para qualquer um. O público de luxo, alto padrão, ele não se comunica com diversos tipos de pessoas. E a gente tem que entender isso e tá tudo bem, vamos abaixar um pouco o padrão. Então, eu quero só vender para classe A. Quem que não quer vender só para rico? Fica mais fácil. Aparentemente... Não são a maioria. Não, então, aparentemente eles têm dinheiro, é mais fácil, mas não é sempre assim, né? Eles pedem desconto, né? Tem que ser muito bom, o produto tem que ser de qualidade, tem todos os requisitos que essa classe quer. E às vezes você não consegue atingir, e às vezes até a forma com qual você se veste. Sim. Você não consegue nem chegar na porta do cara. Né? Ele te vê, você... eu tô botando minha melhor roupa, mas às vezes a sua melhor roupa ainda não é adequada. Não faz parte da comunicação. E faz parte da comunicação. Então, é difícil às vezes falar para as pessoas, né? Eu, por exemplo, que trabalho com isso, falo, olha, gato. Eu falo gato. Eu falo assim, gato. Querido não, mas eu falo, gente, tem que entender que a forma com qual você se veste não conversa com o público que você tá vendendo ou quer vender. Já começa por aí, né? Então, quantas vezes eu já mandei gente pra personal stylist? Ih, já cansei de mandar gente pra personal stylist. Por quê? Porque a gente precisa também se comunicar da forma que a gente tivesse pro público certo. Sim. O contrário também é verdadeiro. Também. Chega a soar assustador, né? Quem pensou sobre isso? Às vezes o local onde está o escritório, na advocacia acontece muito isso. Agora todo mundo quer vender para público. Claro. Só que não consegue atender os outros clientes e até gostaria, mas a pessoa quis tanto... Ela tem medo. Ela não passa da porta. As cores até mesmo. Claro, o público de mais, né, baixo padrão não significa que eles não têm dinheiro, pelo contrário, né? Hoje em dia,
precisa de advogado, precisa ter dinheiro, né? Não tem essa. Precisa de advogado, precisa de advogado. Mas ele tem vergonha de entrar no seu escritório. Ele vai falar, nossa, eu não vou ter dinheiro pra pagar esse cara. O escritório chique, no último, né? Campolim, não sei o que lá. Então ele não entra. E eu falei sobre isso hoje numa reunião. Eu falei a mesma coisa, porque ele falou, não, o pessoal da Zona Norte não vem pro Campolim. Não vem pro Campolim. Né? Já fica por lá. Eles ficam por lá, porque eles acham que a gente é rixinha, né? De Zona Leste das Açores, rixinha de bairro, né? Então, lá é tudo caro, tudo metido. Então não adianta a gente querer também vender e pegar todo mundo. Não, vamos trabalhar com o que a gente tem, as armas que a gente tem e com o público que a gente consegue aqui. Mas é o dividir para conquistar, né? Porque até na nossa área mesmo, a gente fala que não dá para ser generalista. Não dá para ser generalista mais. Quem tenta fazer tudo não consegue fazer nada bem. Então, a gente tem que... Nem a Coca-Cola tá virando para todo mundo, porque agora a gente virou tudo magro, né? Tudo diabetes, tudo pressão alta. Então toma Coca zero, tem muito sódio, não pode. Então nem a Coca-Cola tá virando para todo mundo. Exato. A gente teve uma conversa muito legal, aprendemos muito hoje. Eu tenho certeza que o nosso público também tá super feliz com a entrevista. Vamos para as considerações finais. Sirva-se de um doce. Eu vou comer. Estamos falando de diabetes. É pouco, porque minha médica vai olhar, tô de dieta. Não pode pegar. Eu adoro cajizinho. E eu quero que você conte pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais. A Mailime hoje, ela tá... Eu falo, também não é pra muitos, né? A gente tá nas redes sociais como Mailime, mailing de correio em inglês, MALING, MEE, 2 Es no final, Mailime, que significa correio meu, ou seja, lista minha. A Mailime foi criada há 6 anos, então eu falei, essa semana é uma semana muito especial, porque não é toda empresa que consegue, né? Vocês sabem, né? No corre que tá hoje em dia, Sim. 6 anos de conexão, eu tô conseguindo ser uma marca consolidada no mercado dessa classe AA, de relações públicas. Então, graças a Deus, as pessoas falam, quando pensam em relações públicas, pensam na Mailime. Pode me encontrar por lá, eu tô sempre online, porque relações públicas não para, não dorme. Agitada. Em todos os lugares são possibilidades, né? Eventos também estarei, com as melhores marcas. Queremos agradecer você de estar aqui obrigada, hoje. Meninas, obrigada. E, para quem nos acompanhou até aqui, nos envie um feedback, a sua pergunta, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário para que a gente consiga entregar sempre o melhor para vocês.